Alô, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui. Quem não me conhece, um rápido resumo, bem rápido. Eu sou um ex-executivo que fiquei 15 anos numa multinacional. Trabalhei com eles, entrei em Curitiba, trabalhei em Campinas, em São Paulo, em Porto Alegre, trabalhei em Aracaju, em Salvador, no Rio de Janeiro e Recife. Recife que, obviamente, minha carreira acabou. Pode... Quem é que... Você que mexe... Legal. Então, só um rápido resumo. Nós somos uma empresa de recrutamento e seleção de executivos, uma empresa de, vamos dizer, de consultoria na área de recursos humanos. Temos 31 anos, atualmente 6 escritórios. Temos escritório em Miami, temos escritório no Rio de Janeiro, em São Paulo, aqui em Curitiba, Joinville e Porto Alegre. Temos aproximadamente hoje ativos 350 clientes e fazemos por ano aproximadamente 750 processos de recrutamento e seleção de executivos. Para vocês terem uma ideia, para cada posição de executivos, normalmente nós falamos com 30 outros executivos. Quer dizer, portanto, todo ano a gente tem contato aproximadamente com entre 25 e 30 mil executivos só na área de Executive Search. Dito isso, rapidamente vamos para o que interessa. Vou falar um pouquinho do cenário brasileiro, para a gente poder fazer uma introdução bem legal e bem pé no chão, que é a seguinte. Atualmente, alta taxa de desemprego. Nós estamos nos recuperando de forma muito lenta na economia e as empresas, mais do que nunca, têm necessidade de fazer cortes de custos. E salário é um custo extremamente alto aqui no Brasil. No começo, a gente começou, vamos dizer, reduzindo profissionais, ou seja, mantém lá o organograma, igualzinho, bonitinho, retira o profissional, despede ele, mas deixa o quadradinho lá. Mas, ultimamente, a gente tem percebido que os organogramas é que tem mudado, ou seja, aquela função, aquele cidadão que foi eventualmente eliminado na estrutura, também foi eliminado o quadradinho dele. E só para não dramatizar, mas só para enfatizar, nós temos um cliente no Rio Grande do Sul, que antes da crise, até 2014, ele tinha 13 mil funcionários. Hoje ele está com 7 mil funcionários. O que vocês acham? Você acha que, mesmo nós crescendo a taxas, vamos dizer, chinesas, ele vai voltar a ter 13 mil funcionários? Nunca mais na minha vida. Nunca mais. Então, na verdade, a gente percebe que a economia já está num patamar fraco há muito pouco tempo e nós vemos destruindo emprego em vez de criar emprego, né? E a gente tem a expectativa que esse ano, enfim, a gente eventualmente volte. Agora, eu gostaria de entrar um pouquinho na tecnologia, porque a crise, de certa forma, na minha opinião, ela mascara um pouquinho a verdadeira situação da nossa economia. E aqui o que está acontecendo com a situação de emprego. Eu estive num congresso há 6 semanas atrás, em São Paulo, num congresso bancário, e tive lá 2 situações interessantes. A primeira, que eu conheci um vice-presidente de um dos grandes bancos brasileiros, e ele disse: Berto, não se preocupe, nos próximos 3 a 5 anos, nós não teremos mais agências como as conhecemos hoje em dia. E o que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte, que nos próximos 3 a 5 anos, 70 mil agências bancárias vão fechar. É o que existe no Brasil hoje. Se cada agência dessa desempregar 10 pessoas, nós teremos 700 mil desempregados. Triste, né? Em 2013, eu vi a Mercedes-Benz, o presidente da Mercedes-Benz, lá na Alemanha, apresentar o primeiro caminhão autônomo. O primeiro caminhão autônomo. Todo mundo achou bonitinho, e eu liguei lá para a Volvo, lá para o meu amigo Pimenta, que era diretor comercial na época, liguei para ele lá e digo: escuta, quantos caminhões rodam no Brasil? Ele falou para mim: 7 milhões. Quer dizer, a hora que esse caminhão vier para o Brasil, nós vamos perder o quê? 7 milhões de empregos. Claro que isso não vai vir de segunda-feira agora. Mas só para a gente ficar tranquilo, há 90 dias atrás, a Volvo mandou o primeiro caminhão autônomo que está trabalhando em Maringá, né, na fazenda Santa Terezinha, na colheita de cana-de-açúcar. Quer dizer, um caminhão que já não precisa de motorista. Sempre dizem que no Brasil, não, mas isso vai demorar para chegar aqui. Claro que vai demorar, mas não tanto quanto a gente imagina. Será muito mais rápido, o impacto será muito grande. E o pior é que o governo não diz nada, porque ele podia estar dizendo para os motoristas: escuta, vocês ainda têm um emprego de motorista de caminhão, mas aproveite isso tudo e faça outra coisa. E eles não dizem absolutamente nada. Então, alguns números assim que são assustadores, para mim pelo menos. Em janeiro desse ano, o IBGE divulgou o censo, né? O censo não, mas a estimativa de quantos brasileiros somos. E ele chegou lá em janeiro dizendo que nós teríamos aproximadamente 204 milhões de brasileiros, que 204, 205, 206 ou 202, né? Não muda muito, né, se a gente falar isso aí, mas
Disso aí é considerada força de trabalho pessoas de 16 a 65 anos, que é metade disso, ou seja, 102 milhões de pessoas que estão aptas para o trabalho. Se nós retirarmos desse montante 13 milhões de funcionários públicos, que eles, obviamente estão no Brasil, mas vivem em outro planeta, eles têm uma outra situação, é bem diferente da nossa, não é? Vivem lá nós teríamos aproximadamente 90 milhões de pessoas aptas para o trabalho. Disso aí nós temos que ter ainda 13 milhões de pessoas que estão desempregadas, então a gente tem uma coisa entre 75 e 80 milhões de pessoas aptas para o trabalho. Disso aí nós temos que tirar 15 a 20 milhões de pessoas, ou microempresários que não têm funcionários, eles trabalham para si próprios, né? Os artesãos, né? E artesão também, para mim um dentista é um artesão, né? Não emprega a gente, né? Ele mesmo faz tudo, né? Nós teríamos alguma coisa entre 50 e 60 milhões de empregos. Vamos combinar para que 60 milhões de empregos, para a gente ter um desemprego de 13 milhões de pessoas, a nossa taxa de desemprego, de fato, ela é mais de 20%, e não 13% como o governo fala. Porque você não pode comparar alhos com bugalhos, né? Na minha opinião. Então, para nós eliminarmos esses 13 milhões de desempregados, nós precisaríamos gerar 1 milhão de empregos por ano, para em 13 anos a gente ter eliminado essa conta. Só que isso não é suficiente. Nós, no país, entram no mercado de trabalho 2 milhões de jovens todo ano. Quer dizer, nós precisamos gerar alguma coisa parecida com 3 milhões de empregos por ano. Para gerar 3 milhões, segundo alguns economistas, eu não sou economista, mas eles me disseram assim, nós teríamos que estar crescendo a taxa de 7 a 8% ao ano. Senão a gente não consegue gerar esse volume. Então, para esse ano que a gente imagina, e já melhor do que o ano passado e o ano anterior, já melhor, a gente deve crescer, ser muito 1%. O que já é uma grande notícia e uma boa notícia. Vamos gerar empregos, estamos gerando empregos nesses últimos 3 meses, está positiva a balança. Mas até então a gente estava destruindo o emprego. Então, infelizmente, a crise ela vai demorar um pouquinho mais do que isso, ou a gente acha novas soluções, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Vamos ver, a gente tem 15 minutos só. Então, quais são as opções de qualquer profissional, né? Primeiro, preparar-se para um emprego público ou privado. Veja, eu pessoalmente acho que um dia, menos dia, o número de funcionários públicos do Brasil vai diminuir. O Estado está muito caro e de algum jeito ou de outro nós não vamos ter caixa para pagar essa gente. Que daqui um pouquinho nem 100% da arrecadação paga só a folha, que dirá o resto. Então em algum momento isso vai ter que diminuir. Mas até lá, como o mercado também, no mercado privado, embora que você não tenha novas contratações, mas você tem contratação, porque tem pessoas que se aposentam, tem pessoas que adoecem, tem pessoas que não performam, são despedidas. Então você tem uma rotação normal do mercado que faz com que as pessoas consigam, vamos dizer, achar empregos. Claro que sim, né? Ok? Então, o que se exige atualmente, vamos dizer, de um profissional? Bom, a coisa mais significativa é que ele esteja aberto para o aprendizado. E aprendizado amplo, né? Porque hoje em dia, e eu tenho visto isso com muitos profissionais que nós entrevistamos lá, pessoas principalmente acima de 45 anos de idade, a gente pega o currículo dele, dá uma olhadinha no currículo dele, desse cidadão, e esse cidadão está lá dizendo, última atualização que ele fez, 2003. Ora, do que ele aprendeu 2003, 2005, hoje já não tem grande valor. E eu pessoalmente acho que a gente precisa embarcar, já que ele não pode vencer o inimigo, a gente tem que se aliar a ele. O quê? Nós temos que aprender sobre tecnologia, nós temos que aprender sobre robótica, nanotecnologia, como foi falado aqui, tudo isso é um processo de aprendizado e nós temos que embarcar com vontade nesse aí, porque senão a gente vai ficar de fora. O impacto desse negócio é tão grande que todos vocês conheceram aqui uma empresa em Piraquara que fazia remolde de pneus. E essa empresa, ela empregava, na época, quando ela foi inaugurada, aproximadamente 400 funcionários entre chão de fábrica e a indústria para produzir um determinado volume de pneus. Tá? 400 pessoas. Inauguraram recentemente uma fábrica semelhante a essa na Eslovênia. Sabe quantos funcionários? 5. E o resto é feito por robôs, ou máquinas. E com a seguinte vantagem, a fábrica trabalha no escuro. O robô não precisa de luz. Você não precisa controlar a temperatura. Você não tem sindicato, você não tem greve, você não, sabe? É um novo mundo que a gente tem que conviver.
A gente tem que embarcar nesse aprendizado. E a gente precisa ser rápido esse negócio, não pode demorar muito, né? Segundo, precisa ser rapidamente no ambiente onde a gente está trabalhando. Porque você pode não gostar do computador, pode ser contra, eu conheço várias pessoas que são contra isso. Mas a gente tem que se adaptar, se não adaptar, eles nos expulsam do ambiente. E pelo que eu sei, toda vez que um computador ou uma máquina assume a posição de um homem, nunca mais o homem assume aquela cadeira. Aquele é perdido para sempre. E agora está se falando na indústria 4.0, claro, mas também na digitalização de funções, inclusive de escritórios, da área de serviço. Não é uma coisa que vai ficar exclusivamente dentro da indústria, não. Ele está afetando o mundo como um todo, e todos nós ao mesmo tempo. Tá? Bom, então, precisa ser rápido a adaptar-se, a gente precisa ter visão sistêmica, ser perceptivo, e até nos demais quesitos que a gente não pode esquecer, porque se você precisa de um contador, você precisa ter todas essas qualidades humanas, mas você também tem que ter o técnico de contabilidade para ele poder assinar o balanço. Então a gente tem que atender também, vamos dizer assim, as especificações técnicas de cada uma das funções. Bueno, dito isto, como é que a gente conquista um novo emprego, né? As empresas estão cada vez mais exigentes na contratação de profissionais multifuncionais. É um sonho de qualquer empresário. Tem um camarada que pode trabalhar no financeiro hoje, amanhã ele pode trabalhar na administração de vendas ou na área de logística. Quando você tira férias, você não precisa necessariamente contratar um cidadão. Você pode redividir o trabalho internamente. Então, não é que seja uma exigência, mas as empresas dão grande preferência para isso. Os profissionais também precisam se reinventar. Porque, vamos dizer assim, a qualquer momento a gente pode escolher uma nova carreira. Isso não é uma coisa impossível de fazer. Claro que quanto mais tarde a gente fizer isso aqui, mais dolorosa será a mudança. Claro que sim, né? Porque se eu sou durante 20 anos dentista, né, de repente eu quero ser um administrador de empresas, eu vou levar uns 4, 5 anos para poder estudar esse negócio e poder me ajustar à nova função. Então, cabe a nós, efetivamente, a gente se reinventar. Mas eu queria falar algumas coisas práticas para vocês aqui também. Nesses anos todos, né, eu tenho trabalhado com muitas entrevistas, muitas pessoas que vão lá, e eu gostaria muito de falar sobre currículos. Porque normalmente, como é que eu for, apesar de todas as máquinas e todos os robôs, etc., a gente manda o currículo ainda, né? Se cadastra em sites de emprego, etc., etc. E normalmente é assim, né? Tem a identificação, objetivo profissional, resumo das qualificações, experiência profissional. E esses tempos atrás eu recebi um currículo que foi o mais original, que eu gostaria de dividir isso com vocês. Eu estava trabalhando com uma empresa que estava precisando de um gerente homem, porque nessa empresa trabalha muita mulher. Então eles queriam um gerente homem lá, né? Então, e eu comecei a buscar a pessoa, e uma senhora ficou sabendo dessa posição, e ela me surpreendeu 3 vezes com a remessa do currículo. Primeiro, para espanto meu, ela mandou o currículo pelo correio. Vamos combinar, hoje em dia mandar alguma coisa pelo correio é coisa de loucura. Segundo, ela escreveu uma cartinha, uma sobrecarta, dizendo, bem simples, Curitiba, tanto e tanto, cara, senhor fulano, fiquei sabendo que o senhor está buscando uma pessoa para a posição tal, e em função disso, eu gostaria de conversar, eu acho que tem as habilidades, como você pode ver pelo currículo anexo. Carta bem simples, mas ela fez a carta escrita à mão. Olha, alguém escrever alguma coisa à mão hoje em dia é quase que um milagre. E em terceiro lugar, ela botou lá um negócio que foi muito diferente, foi matador mesmo. Ela botou um PS de 4 itens. 1. Quando eu trabalho para alguém, visto a camisa para valer. Produzo muito. 2. Como produzo muito, às vezes erro. E quando erro, odeio ser chamado a atenção em público. 3. Sempre corrijo os meus erros, por isso que eu produzo muito. E 4. Como produzo muito, quero ganhar muito. Ora, a pessoa que lê o negócio desse aqui, digo, olha, eu preciso conhecer essa pessoa. Eu conheci e levei lá, depois lá, e ela acabou sendo contratada e não os homens, né? Então, a possibilidade, a gente pode se reinventar, pode criar, e às vezes coisas bem pequenas, não são necessariamente coisas grandes, são coisas pequenas que vale a pena a gente fazer. Bom, está quase no final, né? Está acabando já. Dá mais 5 minutinhos? Então, bom, eu queria contar uma historinha para vocês, que isso ela é muito adequada, vamos dizer, para quem está eventualmente buscando emprego ou que errou na profissão. Imagine, o cidadão comprou um piano e foi levar o piano para casa, mas esqueceu de tirar as medidas, e o piano não entrou nem no elevador e não podia entrar também pelo tamanho, pela janela. Então ele teve que subir a escada. O cidadão, então, o que ele fez? Foi numa dessas transportadoras, contratou 6 portugueses bem fortes, robustos, e mandou eles carregar o piano lá para cima. E eles foram, boiadegas, né? Certa altura do campeonato, um deles disse assim, escuta, Joaquim, vai até o 10º andar, que é onde nós temos que entregar o piano,
e volte e nos diga quantos andares faltam. Não tinha anotação dos andares no prédio. E o cidadão foi, chegou lá, dali um pouquinho ele voltou, diz, olha, tenho duas notícias, uma boa e uma má. Conte só a boa. A má deixa para contar no 10º andar. Só conte a boa. Bom, a boa é que nós já estamos no 4º andar, faltam só 6. Oba! Pegaram o piano e mandaram ver. Bom, ao chegar no 10º andar, bom, agora conte a má notícia. Manuel, estamos no prédio errado. Imagina, depois de 10 anos, 20 anos, 30 anos, você está na profissão errada. Façam, se tiver que mudar, se reinvente o mais rapidamente possível. Tá? É isso aí, minha gente. Muito obrigado. Sejam felizes. Tá?